Olá. Muito bem. Vamos agora começar a gravação em relação à execução fiscal, que é um dos pontos sim, mais interessantes, né? Eu creio que os senhores vão, talvez, né, vão dar uma atenção específica para esse assunto lá na frente, quando estiver estudando tributário. É um ponto que tem muita vinculação entre o processo civil e o direito tributário. Eu fiz questão de colocar, mesmo que em aula gravada, o tópico da execução fiscal, porque é uma questão que tem muita importância prática, né? Existem 90 milhões de execuções no Brasil e boa parte delas são execuções fiscais, né? Então, assim, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? É uma execução porque é um processo que busca entrar no patrimônio do devedor, né? E é fiscal porque se trata de uma verba que tenha natureza de tributo ou que seja verba regulamentada ali pela Lei 4.320, né, de 64, que seriam os créditos, né, da União não tributários, e a forma de serem executados, tanto os tributários como não os tributários, é a execução fiscal, né, que é regulamentada pela Lei 6.830 de 80, né, uma das leis mais estudadas desse país e tem uma gigantesca importância prática, né? Então, como é que a gente vai começar nosso estudo da execução fiscal, dizendo que assim, o que vai gerar, né, uma execução fiscal é um procedimento administrativo, né? Esse procedimento administrativo é instaurado, né, e o devedor ele é notificado para pagar ou apresentar suas razões pelas quais ele não vai pagar, né? Então, porque ele acha que não tem que pagar. Não efetuado o pagamento, ou não apresentada defesa ou vindo a ser rejeitada, sobrevém um ato administrativo de inscrição do valor na dívida ativa, ou seja, você tem um processo administrativo, né, que vai levantar que existe uma dívida que João da Silva está devendo imposto de renda, né? Então essa pessoa é notificada para pagar ou apresentar suas razões. Então ele cara não paga, né? E apresenta suas razões, só não vou pagar o imposto de renda, acredito que esse lançamento é equivocado, por isso e aquilo, né? E se ela for rejeitada, então ele claramente vai poder recorrer, né, administrativamente, isso pode ir até o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas é o terceiro nível, né? O primeiro nível é perante o órgão da Receita Federal, depois sobe para outro órgão da Receita Federal, depois vai para o CARF. Então, se isso tudo, ou ele não apresentou a defesa, né, ou foi intempestiva, ou foi rejeitada, então ela vai sobrevir um ato administrativo que é a inscrição daquele valor na dívida ativa, né? O que é dívida ativa? A dívida ativa é dizer, olha, essa dívida que existia, que eu já tinha percebido que alguém estava me devendo, ela agora já passou por um procedimento administrativo prévio, ela agora já está apta a ser cobrada em juízo. Portanto, ela já tem agora um novo regime jurídico, ela agora é uma dívida ativa. Ela já passa a ter garantias que aquela dívida que só era uma pretensão do procedimento administrativo, ela não tinha ainda. Então, a dívida ativa é constituída por qualquer valor de natureza tributária e não tributária, compreendendo, além do principal, correção monetária, juros de mora, multas e demais encargos. Esses são os pontos que a Fazenda Pública ela mais luta, né? Assim, a dívida ativa não é só aquela que tem natureza tributária, né? Ela compreende o principal, correção monetária, o juros de mora, multas e demais encargos. É como se tudo isso se tornasse com a natureza do principal, né? E também a Lei 4.320 de 64 ela estabelece que a dívida não tributária também vai ser cobrada via execução fiscal, né? Portanto, além do principal, correção monetária, juros de mora, multas e demais encargos, todos vão ser inscritos em dívida ativa. Então você tem uma dívida ativa que é tributária e uma dívida ativa não tributária, mas o instrumento de cobrança vai ser o mesmo, que é a execução fiscal. E só de ser inscrito em dívida ativa já existem consequências que também vão ser iguais, né?
sendo que a dívida ativa de natureza tributária, ela possui mais garantias do que a dívida ativa de natureza não tributária, que é aquele decorrente de um contrato com a administração que não foi paga e então impõe uma multa, né? A pessoa fez uma licitação, foi contratada, não cumpriu a sua parte do serviço, não prestou o serviço, então ela vai ser multada, vai ser feita a rescisão do contrato e essa multa, que não tem natureza tributária, ela vai, após o devido processo administrativo, ela vai ser escrita em dívida ativa, ok? Vamos em frente. Então, a certidão da dívida ativa, né, chamada CDA, é o título executivo extrajudicial, né, que atesta a certeza e liquidez do débito. Isso também é um ponto extremamente importante. A certidão da dívida ativa é emitida unilateralmente após um devido processo legal administrativo, né? Então, isso permite, esse prévio processo legal administrativo permite que seja formado esse título executivo extrajudicial, né, que vai dizer o valor e a liquidez, né? Ele é líquido e certo, né, e ele precisa ser pago. Então, a CDA vai informar a execução fiscal. O mais importante da execução fiscal é a CDA. A CDA é o título executivo apto a legitimar a propositura da execução fiscal. Sem CDA, não tem execução fiscal. Não havendo CDA, não é possível mover a execução fiscal. Se tiver um título executivo judicial, né, não pode executar como execução fiscal, mas com cumprimento de sentença. Ou seja, você tem um título executivo judicial, você teve que entrar na justiça para formar aquela multa, aquela cobrança contra o ente particular, e depois você não pode pegar aquela cobrança, aquele título judicial, aquela sentença, tá bom, então agora eu vou colocar como uma execução fiscal, porque na execução fiscal ela vai ter muito mais garantias, eu vou formar a CDA e vou formar uma execução fiscal. Não pode. Se ele tem natureza de título executivo judicial, ele vai morrer dessa forma. O curso dele vai ser o cumprimento de sentença. Não dá para ter o melhor dos dois mundos, nesse caso específico. Nem mesmo a Fazenda Pública. A CDA deve conter a descrição do fato gerador da obrigação, né? Ou seja, o que aconteceu? Ele não pagou imposto de renda, portanto, incide tanto que ele já está devendo, mais juros, multa, correção e tudo mais, né? Então esse aqui é o fato gerador. Então qual foi o fato constitutivo da infração? Ele infringiu o artigo tal da lei tal, então aqui é uma infração administrativa, né? Quando existe uma cobrança, né? Todo tipo de cobrança do poder público, então eventualmente uma multa de trânsito ela vai ser cobrada via execução fiscal, né? Então vai ser feita a CDA previamente. Ok, se houver na CDA erro material ou formal que não comprometa a defesa do executado, não se deve reconhecer a sua nulidade. Sempre você vai perceber que a interpretação é a favor da fazenda, né? Então assim, mas esse erro aqui é um erro material, isso aqui não está comprometendo a defesa do executado, né? Então, portanto, eu não vou reconhecer a nulidade disso. Vamos prosseguir com a execução. Isso aqui é uma coisa de menor importância. Talvez se fosse o contrário, né? Se fosse o particular executando a fazenda pública, esse erro material formal seria muito importante. Mas, como se é uma CDA, então a gente passa por cima, né? É bom saber que nem sempre o pau que bate em Chico bate em Francisco, porque depende da pessoa que está batendo e também da pessoa que está apanhando. Se as falhas contêm vício ou elemento que afaste a sua liquidez ou certeza, poderá até decisão de primeira instância, né? Ou seja, o juiz de primeira instância vai ser um juiz da Fazenda Pública, estadual ou federal, ser substituída ou emendada, né? Ou seja, já começou o processo, o cara já foi citado, ele já apresentou a defesa,
Mas como não teve ainda a decisão da primeira instância, o poder público pode substituir aquela CDA ou emendar a CDA, né? O único bônus que o executado vai ter, coitado, é uma devolução de prazo para embargos, né? Assim, ele queria matar o processo porque aquela CDA tinha falha, tinha vício, mas como não teve a decisão de primeira instância, já foi. O único lado positivo é que se passar a decisão de primeira instância, então não pode mais substituir, né? Mas até chegar lá é muito tempo que a Fazenda Pública tem para substituir ou emendar a CDA, e a pessoa que acha que vai ganhar um dinheirão de honorários não ganha nada, e a pessoa que acha que não ia mais pagar nada agora vai ter que pagar mesmo, não tem jeito. Então a substituição não pode alterar o sujeito passivo da execução, né? O executado. Salvo engano eu botei aqui, mas vai estar lá na frente, né? Então, assim, se era uma execução contra João, né, não pode depois alterar o sujeito passivo da execução para colocar o espólio de João, né? Esse é um ponto interessante. Então, ela pode alterar, se alterada por vício, o elemento que afasta a liquidez ou certeza, mas não pode alterar em relação ao sujeito passivo. O sujeito passivo tem que ser certo, tá? Nesse sentido, o enunciado 392 da súmula do STJ. A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a aprovação da sentença de embargos, quando se tratar de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. E veja bem, esses embargos aqui tem que garantir o juízo, né, pessoal? Então, assim, não é toda vez que tem uma CDA que a pessoa consegue mover os embargos, e mesmo garantindo o juízo, ainda dá essa chance, essa colher de chá, para a Fazenda Pública poder emendar até a sentença nos embargos, né? Então vai ter uma decisão, essa decisão não tem problema nenhum. O problema só vai ser depois da sentença. Aí você percebe que a coisa é feita para ajudar uns e desajudar outros. A Fazenda Pública não promove execução fiscal quando a dívida for de pequeno valor, né? Por quê? Porque não vale a pena financeiramente. Ela vai gastar mais dinheiro para mover a estrutura do que o dinheiro que ela vai ganhar do outro lado, né? Então, a execução de pequenos valores não interessa. Na esfera federal, a dívida de até R$1.000 não é nem inscrita, né, na CDA, né? E a dívida até R$20.000 não é executada, ou seja, ela está lá na CDA, mas ele não executa, não manda para frente, entendeu? E muitas vezes ela executa acima de R$20.000, mas suspende logo depois. Então é uma escadinha, né? Não é nem inscrita até R$1.000, não é executada até R$20.000, e acima de R$20.000 é executada, mas suspende, né? Então só interessa para a Fazenda Pública correr atrás dos processos que tem um grande ganho para ela, não correr atrás de um bocado de processozinho que não vai chegar a lugar nenhum. Então aqui temos o enunciado 452 da súmula do STJ. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração federal. Vedada a atuação judicial de ofício, né? Isso aqui, na verdade, é um ensino do Supremo Tribunal Federal de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir ações de execução fiscal por pequeno valor, apenas a administração. Por que o Poder Judiciário faz isso? Para se livrar de um bocado de ação pequenininha que não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas tem essas súmulas, não pode, só quem pode renunciar, né, ao crédito é a administração, é o credor, né? Você que não é credor não pode renunciar pelo credor, isso tem toda a lógica, né? Mas na prática você acaba que o Poder Judiciário consegue extinguir de uma forma ou de outra essas ações pequenas, né? Vai colocar por outro motivo, né? Que não é dizer, é pequeno valor, portanto eu vou extinguir, não, vai colocando outro tempero, mas o sabor vai ser o mesmo. Uma vez expedida a CDA, cabe a execução fiscal, mesmo sendo pouco expressivo o valor nela descrito, ou seja, a dívida até R$1.000 não é inscrita, né? Mas se for inscrita, até R$500, ela foi inscrita por algum erro, tá? Bem, e não era para executar, mas foi executada, entendeu? Pronto, então ela vai ficar lá, não tenho como eu matar, entendeu? Dizer, acabou, não vai ter, não, ela tá lá, ela existe, entendeu? Ela cabe a execução fiscal, entendeu? Ela é cabível, ela pode ser, isso pode acontecer, é um caminho natural do crédito, né, que já virou uma CDA, uma certidão de dívida ativa, se tornar uma execução fiscal. Foi para isso que ela veio ao mundo, né?
para se tornar uma execução fiscal, para chatear a vida de alguém através do Poder Judiciário, para pegar um oficial de justiça e correr atrás dos bens da pessoa, um carro, um imóvel, qualquer coisa que a pessoa possa ter para pagar aquele débito com a fazenda pública, seja tributário, seja não tributário. O juiz pode reconhecer a nulidade da CDA de ofício, ou facultar a fazenda pública, tratando-se de erro formal, a substituição à emenda do título executivo, ou seja, se chegou até a sentença, ele pode reconhecer de ofício. E ainda pode, na sentença, não reconhecer a nulidade, mas facultar a fazenda pública que substitua, ou seja, a fazenda pública pode substituir por erro formal até a sentença e até mesmo na sentença ele pode não extinguir. Oi, é brinquedo isso, viu? Oi, não é brinquedo não, viu? A coisa não é feita para ser séria mesmo. Se houver evidente erro de cálculo na CDA que importa em cobrança de valor maior, botei um exemplo aqui, 2 mais 2 igual a 22, é possível substituir a CDA com renovação de prazo para embarque de execução. Tem isso aqui como um erro, um erro que qualquer pessoa deveria ver, que 2 mais 2 não é 22, mas se eles cobrarem 22 mil para você ter o dinheiro de volta, vai ser precatório. Eu fico sabendo que você vai receber esse dinheiro de edição nunca. Se o erro só foi constatado após a alegação do devedor nos embargos de execução, aí finalmente incide condenação em honorário de advogado, porque até então o advogado trabalha e a fazenda pública pode ir lá e substituir por erro formal, e aí pronto, não tem nada. Mas só foi constatado o erro após a alegação dos embargos de execução, então agora vai incidir a condenação em honorário de advogado. Deus queira, Deus abençoe. Admite-se o protesto da CDA, é uma lei de 2012, na época gerou maior confusão, porque se dizia que ela tem outras formas de executar, e a forma apropriada seria a execução fiscal, mas posteriormente essa lei foi declarada constitucional, Então, e qual é a utilidade dela? Para valores que não vale a pena executar, Então assim, pode até 20 mil reais, se for na fazenda pública, então o que ela vai? Ela constitui a CDA, se for acima de 1000, mas ela vai e faz o protesto, Então fica ali registrado, ela não precisa levar para o Poder Judiciário. Mas ela também não fica, não se torna omissa, Então, se um dia o cara quiser alguma coisa, ele vai ter que ir lá e pagar esse valor para poder ter uma vida normal, Então, a execução fiscal pode ser ajuizada pela União, Estados, Municípios, Distrito Federal e por suas respectivas autarquias e fundações públicas de direito público. Já está vendo aqui que não inclui as sociedades de economia mista, Aqui, e a questão de empresa pública, Então, eu já botei aqui embaixo, até mais bem escrito. Para fim de execução fiscal, a empresa pública é de economia mista que desempenha atividade de Estado, cujo orçamento depende do repasse de recursos públicos em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, não é fazenda pública. Apenas os créditos da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas de direito público. Então, se eu tenho um crédito aqui da Embasa, da Conder, eu posso colocar como sendo execução fiscal? Não é. Você colocou outro regime jurídico para essas empresas, então elas não são autarquias, elas são sociedade de economia mista, são empresas públicas, elas não terão os seus créditos via execução fiscal, Então, assim, para estados, União, municípios, autarquias, é o melhor dos mundos, porque você tem o seu crédito via execução fiscal e o seu débito via precatório, É só nessa diferença já passa boiada. Para as sociedade de economia mista, empresas públicas, você não pode utilizar a execução fiscal, Mas tem outras empresas, outras que podem, É possível que por convênio entre ente público e empresa pública, ou sociedade de economia mista, possam promover a execução fiscal, Então a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e ela promove a execução fiscal do FGTS, que deveria ser a União, Mas é feito esse convênio. A questão é que esse crédito não é da Caixa, é um crédito da União, Mas a União, você não quero mover isso aqui eu não tenho, como eu posso dizer,
distribuição suficiente, tem muito mais caixa econômica pelo Brasil inteiro, eles são muito mais competentes para esse tipo de ação do que eu, então a União permite que a Caixa faça esse trabalho, né? E os conselhos profissionais, né, CREMEB, CREA, eles podem tentar a execução fiscal em relação à contribuição de intervenção do domínio econômico, que é a contribuição profissional, né? A pessoa tem que pagar para estar vinculado àquela autarquia, né, corporativa. Então, a pessoa, se for advogado, tem que pagar a OAB, por exemplo, né? Mas no caso a OAB não é via execução fiscal, né? Mas, na verdade, a OAB é a grande exceção, porque ela não integra a administração pública indireta, ela não submete a controle e fiscalização do TCU, decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, né? Ela não adota a contabilidade pública, ela não possui dívida ativa, portanto não pode fazer execução fiscal. Ou seja, a OAB é uma autarquia sui generis, né? Ela é uma autarquia que recebe o crédito, né, da contribuição de intervenção do domínio econômico, mas ela não pode executar via execução fiscal, né? Ela tem um ponto muito positivo, mas perde essa questão da execução fiscal, ela tem que executar de uma forma normal, né, os seus créditos. Por quê? Porque se fosse o valor público, ela teria que submeter ao TCU e, não sei porquê, mas a OAB não quer se submeter ao TCU, não quer que suas contas sejam conhecidas pelo TCU, quanto ela arrecada, quanto ela gasta com seus conselheiros, ela quer que ninguém saiba desse assunto, esse assunto é dela e acabou, então ela está disposta a abrir mão de executar seus créditos via execução fiscal para isso, tá? Eu acho que a OAB está muito inteligente de ter feito isso, mas é estranho que todas as autarquias tenham um regime e só a OAB tenha outro, né? Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. O polo passivo da execução fiscal deve ser preenchido a gente já falou do polo ativo, né? Vamos botar aqui, o polo ativo é quem? União, Estados, Municípios, Distrito Federal e suas autarquias e fundações públicas de direito público, né? E agora, quem está no polo passivo? O devedor, né? Geralmente é o devedor. O devedor está constante da certidão da dívida ativa ou seus sucessores, né? O espólio, por exemplo. Qual é a novidade? Está lá na lei, no Código Tributário Nacional, né? O garantidor da dívida, ou pessoa obrigada a satisfazer a obrigação. A gente já estudou sobre isso aqui quando a gente viu sobre o Schuld, que é o dever, né, em alemão, e o Haftung, né, que é a responsabilidade. Então A seria o devedor, né, e o B seria o Haftung, o garantidor, né? O garantidor da dívida ou pessoa obrigada a satisfazer a obrigação, né? Então, como fiador, o espólio, a massa falida, o responsável, os termos da lei, por dívidas tributárias ou não tributárias, né? O devedor tem que estar designado no termo de inscrição da CDA, pois muitas vezes a empresa, né, ela coloca como responsável o seu gerente financeiro. Então, quando for ter a CDA, quem vai estar lá na CDA como responsável vai ser o gerente financeiro. Então, se a empresa é uma empresa pequena, vai ser seu sócio gerente. Então, vai ser executado contra a empresa, mas o sócio gerente já está ali, ele pode ser executado também, né, como garantidor da dívida. Então, é uma furada, né, mas não tem jeito, é necessário para a vida de sociedade assumir responsabilidades que depois pode nos trazer dissabores, né? Não estando o nome do responsável na CDA, como eu já acabei de falar, do gerente financeiro ou do sócio-gerente, será possível o redirecionamento da execução contra ele, né, se o exequente comprovar sua responsabilidade. Então, ele não era o sócio-gerente, mas eu consigo comprovar de que ele é responsável, porque ele fez algum tipo de ilegalidade, ele houve a desconsideração da pessoa jurídica por outro fato, né? E então eu consigo chegar na pessoa que não estava na CDA, né? Mas o nome, a pessoa que está no nome na CDA, ela já sobra de imediato, tá? O nome na CDA já vai batendo na pessoa também, bate na pessoa jurídica e bate na pessoa física. Decretada a falência de uma empresa, deve-se prosseguir a execução contra a massa falida. A massa falida é a sucessora, né, da empresa que sofreu a falência, né? Os herdeiros são responsáveis pelos tributos devidos até a abertura da sucessão, ou seja, até a morte, né? O princípio da Sanzin, desde que não pagos até a data da partilha.
observado o limite do quião. Nós já vimos esses pontos, né, que a pessoa pode ter o benefício de inventário, né, saber o que está chegando e verificar se tem interesse em ficar com aquela trolha, né, se vale mais a pena ou não. Né? Então ele pode renunciar, dizer, não quero, então isso aqui, a dívida está muito grande, já superou o meu limite, mas se você deseja pagar as dívidas, então vá em frente. Tá? Proposta de execução fiscal após a realização da partilha. Né? Partilha o que, pessoal? Tem o inventário, né? Vem o espólio, né? Tem inventariante, depois levanta todos os bens, os débitos, paga, abate do bem ativo o passivo, né? Vai ficar uma diferença, essa diferença é partilhada pelos herdeiros, né? E pela viúva. A viúva responde pela sua meação e os filhos na metade, no limite da herança, né? A mesma coisa pode se dizer em relação à meação, né? Ela responde com a sua meação até o limite, né? É possível execução fiscal de um ente público contra outro. Isso acontece, sim, acontece várias vezes. INSS contra município, isso é comum, extremamente comum. Não tem nenhum tipo de problema não, exceto que eles vão e fazem um baita de um carnaval lá em Brasília para conseguir regimes especiais, redução de alíquota, mas juridicamente é perfeitamente cabível a execução fiscal de um ente público contra outro. E esse outro ele vai pagar, né, via precatório, como Deus permitir. A responsabilidade do sócio-gerente, né, ou diretor, está previsto no artigo 135 do CTN. A responsabilidade do administrador, diretor ou sócio-gerente é subsidiária, devendo ser comprovada a atitude dolosa, fraudulenta ou culposa. A responsabilidade do administrador, diretor ou sócio-gerente é pessoal, né, por ato que infringe a lei ou configura excesso de poderes na administração. É necessário que o administrador tenha poderes para praticar o ilícito e que as obrigações fiscais decorram de fatos geradores e contemporâneos ao seu gerenciamento ou à sua participação na sociedade. Essa questão da comprovação é como se fosse um redirecionamento. Né? Eu vou redirecionar a execução para outra pessoa. Se a pessoa já estava na CDA, é bem mais fácil, não precisa nem redirecionar. Mas se eu tenho um outro sócio-gerente, um outro administrador que não estava na CDA, então eu preciso comprovar a atitude dolosa, fraudulenta ou culposa para alcançar ele. Ok? E essa responsabilidade é sempre pessoal, né? Você vai ter que haver algum tipo de infração à lei para que o patrimônio pessoal possa ser alcançado, né? Então, infringiu a lei, ou então agiu em excesso de poderes, né? O meu poder era eu tinha uma alçada de 5 mil reais, eu vou lá e faço um contrato de 50 milhões, né? Isso quebra a empresa. Bem, então, quem foi responsável por quebrar a empresa? O cara que agiu em excesso de poderes na administração. Então ele responde até pelos tributos. Né? Vai responder de forma civil, talvez penal e certamente tributária. Ok? Joia. Vou terminar aqui, tá dando minha hora.